Brasil cria quase 200 mil empregos com carteira assinada em abril. Ações da Eletrobras têm alta procura no primeiro dia e você vai ver também. Hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho e a partir deste ano o exame terá uma versão ampliada. Estados Unidos e Coreia do Sul lançam mísseis no mar do Japão. Boris Johnson pode perder o cargo de primeiro-ministro britânico hoje. E você vai ver também uma reportagem especial sobre harmonização facial. O procedimento tem se tornado o desejo de consumo de muita gente. Tudo isso a partir de agora. Olá, muito boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós falamos ao vivo. Agora são 13 horas e 1 minuto pontualmente pelo horário de Brasília. Boa tarde para você também, Juliana Darima. Boa tarde, Kleber. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, a gente começa falando de economia. O Brasil criou quase 200 mil vagas com carteira assinada em abril. Nos 4 primeiros meses do ano, foram mais de 770 mil contratações. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Brasil registrou alta nas contratações em abril. Foram criadas mais 196.900 vagas com carteira assinada em abril. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social informou que esse é o resultado da diferença entre 1.850.000 contratações e 1.660.000 demissões registradas naquele mês. Foi verificada uma melhora em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram abertos 89.500 empregos. Já no acumulado de janeiro a abril, foram 770.600 vagas formais. No mesmo período de 2021, foram quase 895 mil vagas. Os números do CAGED de abril de 2022 mostram que foram criados empregos formais em 4 dos 5 setores da economia: serviços, comércio, indústria e construção. Somente o setor de agropecuária que teve uma ligeira queda em abril. E olha só, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, publicou hoje uma portaria no Diário Oficial da União determinando o retorno imediato ao trabalho presencial. A medida se aplica aos servidores, empregados públicos, contratados temporários e estagiários do órgão que estavam em trabalho remoto por conta da pandemia. A portaria também dispensou o uso de máscara de proteção facial nas unidades do INSS. E os trabalhadores têm até quarta-feira para investir em ações da Eletrobras com o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Na sexta-feira, na abertura do processo, a procura pelos papéis da estatal ficou acima do esperado. O valor mínimo para aplicação é de R$ 200 e é possível utilizar até 50% do saldo disponível na conta do FGTS. De acordo com o governo, a operação não representa a compra efetiva das ações, que vai ocorrer só quando for realizado o leilão da companhia elétrica. O procedimento, no entanto, é necessário para confirmar o interesse pelas ações da estatal. Segundo o governo, o trabalhador deve primeiro autorizar as instituições financeiras a consultarem os saldos do FGTS e depois efetuar a operação de reserva dos valores para aplicação nos fundos mútuos de privatização. O procedimento deve ser feito no aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal. Também no aplicativo é possível simular a aplicação do valor nos fundos mútuos. Segundo este economista, levando em consideração o baixo rendimento do FGTS, este tipo de investimento é válido e tem bons antecedentes. Mesmo assim, é preciso pensar bem e ter cuidado. Em passado recente, nos últimos 10 anos, aconteceram 2 casos, um envolvendo ações da Vale do Rio Doce e outro envolvendo ações da Petrobras. Quem comprou ações da Vale do Rio Doce, viu o capital multiplicar por 22 vezes. Quem comprou ações da Petrobras viu o capital multiplicar por 6 vezes. E quem manteve o dinheiro no fundo de garantia simplesmente dobrou em mais um pouquinho, ou seja, quase 2 vezes. Então, foi muito vantajoso para quem fez essa operação.
Mas comprar ações é renda variável. Você não sabe o rendimento que vai ser e nem nós podemos prometer o rendimento. O investimento tem período mínimo de 12 meses. Ou seja, quem comprar ações da Eletrobras vai precisar esperar 1 ano para conseguir vender. E mesmo depois desse prazo, o dinheiro volta para o FGTS e só poderá ser sacado em casos tradicionais: demissão, financiamento de imóveis ou saques extraordinários permitidos pelo governo. O preço de cada ação na oferta será definido apenas no dia 9 de junho, um dia após o fim do prazo de reserva. Hoje é celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Neste ano, a data ganhou um motivo especial para comemorar: a ampliação do diagnóstico de doenças em bebês. Neste ano, o teste do pezinho passou a disponibilizar de forma gratuita uma versão ampliada do exame, com possibilidade de diagnóstico de aproximadamente 50 doenças nos bebês. A iniciativa significou um avanço para a população e o Programa Nacional de Triagem Neonatal. O teste detecta precocemente algumas doenças metabólicas sérias, raras e assintomáticas, que, se não tratadas a tempo, podem afetar o desenvolvimento do bebê e causar sequelas irreversíveis ou até mesmo a morte. Mas o novo modelo de teste está disponível apenas para uma parcela da população brasileira, como os residentes da capital de São Paulo e Brasília. Grande parte do Sistema Único de Saúde ainda realiza o teste tradicional, que diagnostica somente 6 doenças. O exame é feito a partir da coleta de gotas de sangue do calcanhar dos recém-nascidos, já que é uma parte do corpo rica em vasos sanguíneos. Os profissionais da saúde recomendam que ele seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê para acelerar o diagnóstico. O teste do pezinho é o primeiro passo para a identificação das doenças. Caso seja verificada uma alteração no exame, o recém-nascido deve ser testado novamente e diagnosticado por meio de testes mais específicos. E mudando de assunto, a Defesa Civil de Pernambuco atualizou os números da tragédia que deixou 128 mortos na semana passada. O número de cidades que decretaram situação de emergência por causa das chuvas passou de 34 para 37 e até o momento são mais de 61.500 pessoas desalojadas e 9.631 moradores desabrigados em todo o estado de Pernambuco. E veja a seguir os destaques do esporte. A seleção brasileira venceu o Japão hoje. E você vai ver também uma reportagem especial sobre a harmonização facial, procedimento cada vez mais procurado no Brasil. Nós voltamos daqui a pouco. Nós estamos de volta com o segundo bloco. Mais uma vez, você é bem-vindo. E hoje é segunda-feira e, como acontece em toda segunda-feira, né, Juliana? É dia de esporte. É isso mesmo. E o nosso especialista Leonardo Félix já está aqui do nosso lado com todas as novidades do Jogo do Brasil. O Brasil venceu o Japão hoje, né, Léo? Verdade, Juliana. Boa tarde, Kleber, a todos vocês que nos assistem aqui na HIT. O Brasil, logo pela manhã, venceu o Japão por 1-0 em Tóquio, em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar. O gol foi marcado pelo Neymar, de pênalti, que está próximo de igualar a façanha do Pelé e se transformar no jogador com mais gols na história da seleção brasileira. O atacante chegou a 74 gols contra 77 do rei do futebol. E de quebra, o Neymar chegou a 415 gols na carreira e ultrapassou a marca total do Ronaldo Fenômeno, que balançou as redes 414 vezes. O meia Lucas Paquetá foi testado em uma posição diferente pelo técnico Tite e jogou como falso 9. Ele comentou a experiência feita pelo treinador e a vitória contra o Japão. Foi um jogo difícil, sabemos que a equipe do Japão é uma equipe bem fechada, que ia ser esse grau de dificuldade, mas tivemos paciência para buscar o gol, né? As chances foram criadas e no pênalti do meio a gente conseguiu sair com a vitória. Comecei por dentro, depois joguei um pouco mais recuado. Como eu sempre falo, estou sempre disposto a ajudar a seleção e meus companheiros. Também falou, após o jogo, foi o técnico Tite. Ele comentou os testes realizados na equipe e elogiou a qualidade do adversário asiático.
Ele criticou também a falta de pontaria da seleção. O treinador brasileiro cobrou mais efetividade para decidir as partidas. Primeiro, a marcação e a característica da equipe do Japão, ela é uma equipe muito veloz, posicional no seu aspecto defensivo e com jogadores rápidos na frente, né? Nós, numa busca de construção, mexendo a equipe, dando oportunidades, mas mantendo uma estrutura e fazendo algumas variações durante o jogo. Nessas, algum aspecto importante. Começa com 2 externos e com 2 de movimentação central. Depois troca e bota velocidade com os 2 do lado. Depois traz um meia atacante para uma segunda função e bota um pivô. Traz um jogador que tem origem de lateral, mas também pode executar uma função de lateral. E aí, tô falando do Militão. E aí tu faz uma composição importante, inclusive por um aspecto físico importante, de uma grande maioria dos atletas estarem fora, terminando a temporada. Nesse aspecto, feliz. Foi sólida enquanto não teve o poder criativo maior. E quando teve o poder criativo maior, teve um detalhe que ele foi significativo. As finalizações têm que ser mais precisas. Nós tivemos um número bastante grande, mas um número grande também de finalizações bastante bloqueadas, mas também imprecisas nossas. E neste domingo foram realizados 4 jogos da 9ª rodada do Brasileirão. Vamos conferir os resultados, lembrando que o Corinthians voltou à liderança após a vitória no sábado, fora de casa, por 1-0 em cima do Atlético Goianiense. Lá em Caxias do Sul, o Juventude venceu por 1-0 o Fluminense, uma partida que parecia mais um jogo de polo aquático. E um jogo muito estudado no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram no 0-0. No Maracanã, o Flamengo passou vergonha diante de mais de 63 mil torcedores. Foi dominado e perdeu por 2-1 para o Lanterna Fortaleza. Lá em Bragança Paulista, segue a má fase do RB Bragantino, 2-0 para o Internacional. E logo mais, às 8 da noite, fecham a rodada Botafogo e Goiás no estádio Newton Santos. Eu me despeço por aqui, uma boa tarde a todos, obrigado Kleber, Juliano, sigam aí com o programa. Léo, muito obrigado pelas informações e volta logo com mais novidades. Muito obrigado, Léo. E que surpresa esse jogo do Flamengo, hein? É isso aí, realmente foi dominado pelo Fortaleza, o lanterna do campeonato que é muito mal na tabela, até com boas atuações, mas tem um bom técnico ali, o Vojvoda tem feito um bom trabalho no Fortaleza e tem tudo para se recuperar. E o Paulo Souza do Flamengo que abre o olho, né? Obrigado, ótima semana para você. E falando sobre a guerra, horas depois de a capital ucraniana Kiev ter sido atingida pela primeira vez desde abril, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou que Moscou atacará novos alvos se a Ucrânia receber mísseis de longo alcance do Ocidente. Mísseis russos atingiram a estação ferroviária de Kiev. Uma fábrica de manutenção de trens também foi atingida. Moscou afirma que destruiu um depósito de armas vindas do Ocidente e Vladimir Putin ameaçou atacar mais regiões da Ucrânia. Se eles estão sendo fornecidos, tiraremos as conclusões apropriadas e usaremos nossas armas, das quais temos o suficiente para atingir alvos que ainda não atingimos. O governo britânico ignorou essa ameaça e hoje anunciou que também está enviando mísseis de longo alcance a Kiev. O desafio é fazer essas armas chegarem até o leste do país, na região do Donbass, onde a invasão russa está concentrada atualmente. Os combates mais intensos ocorrem na cidade de Severodonetsk, uma das últimas grandes cidades da região que ainda não caíram sob o domínio russo. O presidente Volodymyr Zelensky foi até a zona de combate para levantar a moral das tropas. Estou orgulhoso de todos que conheci, com quem apertei a mão, com quem me comuniquei. Verdadeiros heróis estão entre nós. Além de causar milhares de vítimas, a guerra continua a pesar nas exportações de grãos, das quais os países africanos dependem. O conflito traz o medo de uma crise alimentar, principalmente nos países mais pobres. E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson corre o risco de deixar o cargo. Nesta segunda-feira, o parlamento do Reino Unido fará uma votação para decidir se ele ainda tem a confiança para continuar liderando o governo.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai ser submetido nesta segunda-feira a um voto de confiança dos deputados do Partido Conservador. O processo foi anunciado em um comunicado pelo presidente da Comissão de Organização Interna do partido, Graham Brady. Os conservadores precisavam das cartas de 54 parlamentares para organizar a votação. Em caso de derrota do premier, o partido vai organizar uma eleição interna para designar um novo líder que vai assumir o cargo de primeiro-ministro. Se Johnson passar vitorioso pela votação, não vai poder ser submetido ao processo por 1 ano. Um porta-voz do gabinete de Johnson afirmou que a votação é uma oportunidade de colocar um ponto final e seguir adiante. O escândalo das festas organizadas durante os confinamentos contra a Covid-19, que começou há 6 meses, cresceu na semana passada depois da publicação de um relatório administrativo que detalhou a dimensão da violação das restrições, o que provocou novos pedidos de renúncia do premier. E antes de encerrar, nós vamos falar de um procedimento estético que tem sido cada vez mais procurado pelos brasileiros, a harmonização facial. Um sucesso que se deve principalmente por ser um processo menos invasivo. A repórter Maria Clara Leite traz as informações. Ele conquistou os brasileiros. A cada dia, o procedimento queridinho das clínicas de estética fica mais popular entre anônimos e famosos. O antes e depois das celebridades é destaque na mídia e alguns resultados impressionam. Mas você sabe o que é harmonização facial? Bem, na verdade, é um conjunto de técnicas que visa oferecer um equilíbrio estético à face. E para entender melhor como tudo isso funciona, hoje nós estamos nesta clínica especializada, aqui na Zona Sul de São Paulo. O procedimento feito aqui é a harmonização orofacial, realizada por um cirurgião dentista. A vertente da profissão que ganha cada vez mais força. Eu mesmo leciono, sou professor, coordenador da especialização em harmonização orofacial no Brasil todo. Eu tenho mais de 500 alunos mensais, no qual eu estou capacitando esses alunos para se tornarem especialistas, que são futuros profissionais que vão praticar nessa área. Então, é uma área que está muito crescente no Brasil e o dentista está chamando a atenção. Esse é o profissional que dá confiança a pacientes como a Carol, que aos 25 anos já passou por várias intervenções. Já fiz a boca, já fiz o bigode, já dei uma levantada, uma arqueada na sobrancelha. Fiz a mandíbula para dar uma marcada, uma suavizada mais na maçã. Por questões pessoais, Carol conta que vive viajando por países da Europa e Estados Unidos, mas sempre espera o retorno a São Paulo para fazer os retoques necessários ou novos procedimentos. Eu acho que o mercado aqui de estética está muito avançado e os profissionais também já têm um pouco de indicação e eu confio mais, com certeza. Eu acho que evoluiu muito o mercado de estético aqui. 3 anos atrás, quando ela começou a frequentar esse tipo de clínica, a ideia era seguir um padrão. Todo mundo tem uma referência de beleza, de a modelo com aquele rosto, com aquela pele, com aqueles traços. Então, acho que muitas meninas, assim, muitas pessoas, mulheres, procuram isso hoje em dia, mais referências, sabe? Mas hoje ela sabe que é preciso ter cuidado, porque cada rosto é singular, assim como o atendimento e o procedimento a ser feito em cada pessoa. Cada um tem seu processo de envelhecimento, cada um tem seu desejo, a sua expectativa, tipo de pele, vai sofrer interferência de tudo, interferência genética, uma série de fatores aí estão envolvidos, só vindo aqui para saber mesmo, tem que ser muito personalizado esse tipo de tratamento. Para chegar ao equilíbrio de cada rosto, são várias as intervenções realizadas. Faço muita bichectomia para afinar o rosto, a papada, como você citou, que pode ser enzimática, com aplicação de enzima para remover gordura, que é uma alternativa da lipo cirúrgica de papada, que também faço, também realizo aqui. Aí tem os fios de sustentação, fios que também bioestimulam, a olheira que a gente pode preencher.
E na comparação com a cirurgia plástica, os valores são mais acessíveis, mas as intervenções precisam de retoques periódicos. Lembrando que o processo de envelhecimento continua e, além disso, também, de cada caso ser um caso, tem que ser um tratamento, nada vai ser imediato. A pessoa chegou aqui, sofreu aquele processo durante 40, 50 anos, não vai ser resolvido numa única aplicação, numa única consulta. Isso é muito difícil. A gente consegue melhorar? Consegue. Mas, infelizmente, a internet, as pessoas imaginam algum resultado da harmonização facial muito num toque de mágica, e não é bem assim. Só que nem todo o resultado agrada. A boa notícia é que dá para voltar atrás, mas depende do produto utilizado. Existem procedimentos materiais utilizados que não conseguem reverter e alguns outros materiais que conseguem reverter, como, por exemplo, o ácido hialurônico é um preenchedor que a gente consegue reverter. Atualmente, mais de 80% dos profissionais utilizam do ácido hialurônico, os profissionais, eu digo, que atuam nessa área, então conseguem reverter o procedimento. Por N motivos, ou porque a pessoa não gostou, ou porque aconteceu algum tipo de intercorrência e tem que retirar o produto. O cantor Lucas Luco, por exemplo, reverteu o procedimento porque estranhou o resultado. Nas redes sociais, ele se declarou satisfeito por ter voltado a se reconhecer depois que o rosto voltou ao normal. A Carol também já exagerou na dose. Passei um pouco do limite na mandíbula um tempo atrás. Eu acho que preencheu muito, teve muito produto, mas não foi nada grave assim que pudesse consertar. É importante tomar cuidado, ir com calma, fazer alterações sem mudar a essência e, claro, seguir a recomendação do especialista. É interessante procurar saber o que o profissional está utilizando, se ele sabe utilizar, por que está utilizando, se ele é capacitado para isso, quanto tempo ele realiza esse procedimento, se ele é especialista ou não, qual o material que ele está usando, até a marca do material, se está conceituado, se tem Anvisa ou não. Tudo isso é muito importante, são dicas para o paciente que hoje em dia é muito fácil de pesquisar. Mais do que estética, segundo o dentista, a harmonização facial chega para transformar também o interior das pessoas. Está até relacionado até à saúde, né? O bem-estar psicológico do paciente, né? Da população de uma maneira geral. Então, a harmonização não é só para deixar mais bonito, mas também para deixar mentalmente mais saudável. É isso mesmo, e é bom ficar atento para não pecar no exagero. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. E lembrando que às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Então, até daqui a pouco.